Sem vencer as 5 rodadas e precisando dos 3 pontos para dar um respiro na competição, o Guarani enfrentou o Criciúma em uma quarta-feira gelada no Heriberto Rilse. Melhor no começo da partida, o Bugre precisou apenas de 3 minutos para abrir o placar. Madison recebeu belo passe de Gênison dentro da área e chutou no canto de Gustavo. Na hora do lance, Rodolfo Toschi Marques até chegou a validar o gol alviverde, mas logo na sequência o árbitro foi chamado ao VAR e acabou pegando falta de Madison em Léo Costa. Com 0-0 no placar, o Criciúma conseguiu equilibrar a partida e quase fez o primeiro com Claudinho. A resposta bugrina veio com Bruno José. O atacante recebeu belo passe de Iago e fez isso daí na melhor oportunidade bugrina na partida. De fora da área, os donos da casa tentaram com Marquinhos Gabriel. O camisa 10 do Criciúma voltou a aparecer no início do segundo tempo com esse chute desviado por Derlan. Logo na sequência, Iago voltou a perder mais uma grande oportunidade para o Guarani. E o jogo era lá e cá. Em chute colocado, Marquinhos Gabriel explodiu o travessão de Maurício Kozlinski. Mas a partir daí, o cansaço de jogar em um gramado pesado apareceu e as equipes pouco fizeram até o final da partida. Fim de jogo sem gols no Heriberto Rilse. Mesmo com ponto somado, o Bugre não conseguiu se livrar da vice-lanterna da Série B. Eu saio bem satisfeito, talvez tenha sido o melhor jogo da minha equipe sob o meu comando. Eu particularmente não gosto de falar da arbitragem, porque quando se fala de arbitragem você sai daquilo que realmente importa dentro do jogo e pode parecer uma muleta, tal, mas é inevitável não falar da arbitragem. O VAR teoricamente é uma coisa que veio para ajudar o futebol, mas particularmente para nós ele vem atrapalhando e muito. Eu fui perguntar para o Rodolfo, qual que foi a falta que o Madison fez? Não, ele acerta o rosto do jogador do Criciúma impedindo que ele roube a bola, mas não tem como ele roubar a bola. Ele tá 1,5 metro atrás do Madison. E o Madison faz o gesto. É que o Rodolfo provavelmente nunca jogou futebol, então ele não vai entender que o futebol é um jogo de contato. Bom, vamos analisar aqui, antes de falar do jogo, vamos focar nesse lance. Daqui a pouco também, não sei se é possível aí, mas para pegar uma outra resposta do Mozart, que ele fala que venceu o jogo. Se der para pegar aí, nós vamos colocar. Vamos, Greg, você já em tempo real na transmissão da Rádio Bandeirantes. Aliás, muito obrigado pela grande audiência da Rádio Bandeirantes. 10 mil visualizações do jogo de ontem em transmissão pela Bandeirantes. Você colocou a sua opinião, mas aqui, novamente, colocando a sua opinião, você que esteve nos comentários da jornada de ontem. Gol legal, aliás, uma belíssima jogada do Guarani, né? Fez uma jogada ali pelo lado esquerdo, o Bruno José evoluiu, faz o cruzamento. O bom Gênison faz ali dá um tapa ali meio que de calcanhar, meio de letra ali, né, pro Madison. Poxa vida, ele tá à frente do marcador. Protege, ele percebe que vai ser acochado, percebe que o cara vai encostar e ele se protege. Ele usa o braço, mas para se proteger. Pô, se o cara ele anulou o gol dizendo que foi uma cotovelada, por que ele não deu cartão pro Madison então? Qual que é o critério? Porque, poxa vida, se você dá uma cotovelada num jogo, para anular um gol desse, o cara, no mínimo, cartão amarelo. E ele não deu absolutamente nada, ele só foi lá, anulou o gol, não, foi falta, não sei. Mas como que ele fez a falta, gente? Ele está à frente do cara, ele está na frente, se protege, percebe a chegada do adversário, que é absolutamente normal no futebol, você usar o braço para se proteger e bota a bola na rede. Para mim o Guarani foi muito, mas muito prejudicado e tem que realmente reclamar, porque faz 1-0 no comecinho do jogo, a história do jogo poderia ter mudado, né? Teve depois outras oportunidades, mas nós estamos falando desse lance, para mim o Guarani foi muito, mas muito prejudicado, Batista. E para você, CH, o lance aí em tela. O Gleger já explanou exatamente o que eu penso. O gol normal, o Guarani prejudicado. Aliás, esse gol me faz pensar quantas vezes isso não tem nada a ver com performance ruim do time. São coisas diferentes. Uma coisa não inviabiliza a outra, não invalida a outra. O Guarani não foi uma vez só ou só nessa vez o prejudicado do campeonato. Foram várias vezes. A arbitragem, para mim, isso não é erro de interpretação. Esse cara tá maluco, esse árbitro. Esse cara tá maluco, míope.
E eu não vou nem me estender aqui para não falar bobagem, para a TV não sair do ar. Negócio lamentável, lamentável. O Guarani foi prejudicado pela arbitragem, totalmente. O Guarani vem sendo prejudicado sistematicamente pelo VAR. Teve aquele jogo que ganhou do Cruzeiro, uma bola entrou claramente. Mostramos aqui, coloquei no meu Twitter, teve lá mais de 60 mil visualizações. A bola entrou, o árbitro não deu gol. O Guarani ganhou a partida e tal, mas tem a questão do saldo de gols. Contra o Sport, gol legítimo do Guarani e o árbitro, através do VAR, acabou anulando. Então, são muitos erros em cima de um time só. O Guarani está sendo terrivelmente prejudicado. Concordo com o CH. Tem nada a ver com o futebol que está sendo apresentado, com os gols perdidos, como perdeu embaixo das traves, lá do estádio Heriberto Rilse, o Bruno José e também o Iago. Aliás, Bruno José e Iago, se juntar, colocar um dentro do outro, não dá um quarto de atacante. É um negócio horroroso. Eles têm uma paura. Sabe o que é paura? Sim. Eles têm paura do gol. Não consegue fazer o gol. Vai jogar 200 anos e não consegue colocar a bola dentro da rede. Então, uma coisa, outra coisa é outra coisa, como falava o Juarez Soares. Mas o Guarani está sendo terrivelmente prejudicado. Vamos lá, Gleger, falando do jogo, placar de 0-0. Olha, Batista, você estava dizendo aí agora, né, sobre os gols perdidos. Eu, inclusive, na transmissão da Rádio Bandeirantes, disse que o Guarani merecia um resultado melhor indo para o vestiário. Teve aquela chance com o Bruno José, que foi um gol incrível. Ele estava sozinho. Era só empurrar a bola para dentro do gol, não sei o que ele quis fazer. Acabou jogando a bola para fora, né? Teve o lance do gol, que o Guarani foi prejudicado. Para mim, o gol legal. Então, se você vai para o vestiário ganhando o jogo, 1-0, por exemplo, até porque no primeiro tempo teve só aquele lance, né, naquela metida de bola que o Kozlinski fez uma boa defesa, a arbitragem deu impedimento, mas depois, se a bola entra, se fosse na revisão do VAR, ele daria o gol, porque o jogador do Criciúma não estava impedido. Então aí ficou uma grande defesa do Kozlinski. E o segundo tempo, o que aconteceu? O Guarani evoluiu muito no primeiro, mas no segundo tempo o Cláudio Tencati, um cara inteligente, né, foi lá, bloqueou as ações do Guarani, ele tentou algumas mexidas, ele tentou aí, promoveu inclusive a estreia do Rios, né, do próprio Mike, que para mim estão no mesmo nível dos que estão aí, tá? Esses dois jogadores. O Gênison não. O Gênison é bom jogador, inclusive foi eleito por nós o craque do jogo, né, um cara que chega, tem presença diária e o tempo ele vai evoluir, pode ter certeza disso. Agora, o Guarani está precisando do resultado, né? O empate... Poxa vida, tem uma hora que o Moser na coletiva fala que o Guarani ganhou o jogo. Ah, não, nós ganhamos. Ah, pelo amor de Deus. Pô, o Guarani precisa ganhar o jogo. O Guarani precisava ganhar o jogo, né? O seu Iago possuiu 2 bolas no segundo tempo para pôr a bola na rede. Então aí o que acontece? Tudo bem, a gente está aqui, claro, criticar o treinador, mas algumas ações do Guarani a gente percebia uma certa evolução. Na hora de arrancada, numa saída, você vê, o Guarani usou bem o lado esquerdo ali com o Jamerson. Então, é difícil pela situação, pela posição que se encontra o Guarani. E está naquele mar de atolo, né? Não sai. Fica ali patinando, patina e não sai. Agora tem um jogo contra o Náutico, vamos ver o que vai preparar o professor Moser. Olha o gol. Então, aí é que está o problema, né? Ó, tem a oportunidade, cria oportunidade. O Guarani está fazendo isso desde o início do campeonato. Não é agora. É o time que mais cria, mas tem o pior ataque da competição. Os caras não conseguem marcar gol. Até quando surgiu o nome do Gênison, o Gênison jogou 20 partidas no ano, marcou 2 gols. Falei, ué, marcou mais do que os atacantes do Guarani, que fizeram 0 gols. Sim, verdade. Sim. Então, tem que arrumar um jeito aí de colocar a bola na rede, né? Agora, sobre os jogadores, aí a opinião de vocês sobre os jogadores que estrearam. O Gleger já passou pelo Gênison, foi até não aguentar mais, eu achei que ele ia desmaiar em campo. Falei, o técnico Mozart só vai substituir o Gênison quando ele desmaiar em campo, porque ele não está aguentando mais, aí o cara cai lá semi-falecido, aí ele vai ser obrigado a tirar. Demora demais para mexer, catraca lenta. Não consegue enxergar o jogo. Tinha que ter colocado o Yuri bem mais tempo para aproveitar o tempo que ainda restava para poder fazer o gol. Mas a opinião dos estreantes, Gênison e também o Richard Rios. E o Mike, né?
O Mike também estreou lá. No caso do professor Moser, com todo respeito, a gente está fazendo uma analogia, mas a catraca dele não está só lenta, ela está com os 2 dentes quebrados. Não é porque as coisas... Está pulando. Tá falseando demais, eu lamento muito, viu? Eu não estou diminuindo o profissional, mas no Guarani, nessa sequência de jogos, eu vi entrevistas coletivas inacreditáveis. Coisas que eu ouvi que eu, sinceramente, de um cara da bola... O cara que tem uma experiência já no futebol, não pode fazer, né? Ele abriu a entrevista coletiva respondendo uma colocação de um repórter, acredito, companheiro lá de Santa Catarina, do sul do país, desculpe, eu não identifico aqui, dizendo que ele não falou que ele ia ganhar os 2 jogos. E aí, para piorar, uma mulher... Poxa, tem educação, postura, não se envolva. Esse é o problema onde eu quero chegar. Não é? Esse é o ponto. Não termina a profissional, era uma mulher, fazendo uma pergunta a respeito da sequência de jogos sem vitória. O time não ganha desde o jogo do Cruzeiro. Ele interrompeu a moça, dizendo, nós ganhamos o jogo. Como que ganhou? Como que ganhou? O jogo foi 0-0. Se foi prejudicado ou não, isso é uma outra parte. É uma coisa inacreditável, o descontrole emocional desse comandante do Guarani. Eu estou assustado, eu não sabia que era desse jeito. Ou está sendo no Guarani por algum motivo. E os gols perdidos, Batista, a gente pode colocar no emocional também. Eu não sei o que o treinador vai dentro do vestiário, nos treinamentos, como é que ele conduz esse grupo. Desculpa, eu tenho certeza que o Bruno José, em condições emocionais normais, ele faz aquele gol. Nossa. Nem precisa ser craque para empurrar uma bola de chapa para o fundo do gol. E o Iago a mesma coisa, eu não estou defendendo ninguém, não. Eu tô tentando interpretar de uma maneira mais profunda o que está acontecendo. O time não tem confiança, é um time amedrontado dentro do campo, onde a bola queima nos pés. Não existe perder 2 gols do jeito que o Guarani perdeu, na situação que está. Então é tudo um mar de situação. E os estreantes? E os estreantes? E falando dos estreantes, não dá para tirar nenhuma conclusão ainda do Gênison, mas ele jogou bem. E o restante, o Gleger, aferiu com propriedade. Do que tem aí, esses por enquanto, mas um jogo é pouco, Batista. Eu acho que a gente tem que esperar um pouco mais. E você, Gleger? Pelo que apresentaram ontem, para mim está no mesmo nível. Né? Para mim está no mesmo nível. O Gênison mostra, né? Você vê que ele, como você disse, ele cansou durante o jogo, mas, o passe ali no gol do Madison ali que foi anulado, você vê que é um cara diferente. Presença de área, um cara que incomoda. Esse aí, para mim, vem para ser titular. Você sabe agora que os outros para compor. Você sabe que eu vi no segundo tempo 2 lances do Rios Montoya, que entrou depois? Richard Rios Montoya. Ele é um cara de meio campo que gira para os 2 lados. Eu observei isso. Ele gostei do Richard Rios. Esse cara vai ser titular. Esse cara precisa observar mais. Eu estou com o Gleger por enquanto. É uma partida apenas. Mas no movimento com a bola, cabeça erguida, ele tem chance de acrescentar, mas ainda é pouco tempo. E uma coisa que não deu para entender é por que o Júlio César não viajou para Santa Catarina. Não, porque da nota da entrevista, a assessoria de imprensa sugerindo que a gente estava aqui falando uma inverdade. Ele jogou? Não estava no banco? E por que ele não estava, se não estava machucado? A assessoria de imprensa emitiu uma nota dizendo que ele não está, o Júlio César, no departamento médico. Portanto, quem noticiou que ele estava machucado, errou. Só que o jogador não foi para Santa Catarina. Pode ser opção técnica, por exemplo, mas aí, Mas ele foi cortado. Então, o cara leva o Mike, coloca o Mike para jogar na segunda linha e não leva o Júlio César. Exatamente o que eu estou dizendo. A menos que o Júlio César esteja saindo. A janela vai se fechar na segunda-feira. Quando você desmente no jornalismo uma informação equivocada, você diz a causa. A causa qual foi? Não foi dito. Então a gente interpreta o que a gente quiser. Que o técnico não quis, que ele estava machucado, o clube está escondendo, ou ele está saindo do clube. Não tem, desculpa, hein? Eu estou fazendo uma crítica construtiva. Não estava machucado, então por que não foi? Opção técnica. Essa nota não chegou para a gente.
né? Então aquilo que eu falei ontem, ô Batista, que dia que é segunda-feira? 15. 15, que dia que é no mundo do futebol? O dia que fecha a janela. Tá bom. E sobre os jogadores que ainda não estão à disposição do técnico Mozart, Luizinho. Estava na Índia, a documentação não chegou. Os 2 estrangeiros que também foram contratados. O Bruno Miranda, que é boliviano, depende de um visto. Ele é estrangeiro, depende de um visto para trabalhar no Brasil. Não está à disposição. Não é tão simples. Não é tão simples. O Gleger sabe disso, né? Porque trabalhou fora do país e sabe o quanto é complicado. E o argentino Ivan, volante, também está na mesma situação. Está contratado, está em Campinas, está treinando, mas também depende do visto de trabalho para ficar à disposição. Aí vem a pergunta, eu não estou fazendo crítica. Isso não tem que ser visto antes com a necessidade urgente que o Guarani tem de jogador? É porque aí o que acontece? Aí o Gleger fala, ó, não traga estrangeiro que não precisa. Não está vindo aqui o Fernando Redondo como volante para jogar no Guarani, que a gente sabe a qualidade do jogador, não é? Mas não vamos deixar ele estrear. Para que fazer desta maneira? Sabe aquela história? O caminho curto e mais sinuoso é esse, mas vai pelo mais difícil, o mais complicado. Aí não quer que critique. O Guarani precisa para ontem jogadores de qualidade, né? De qualidade. Agora vai esperar visto porque não tem carta. Ô, gente, isso é sério, cara. O Guarani vai jogar com o Náutico. O Guarani é o pior time em termos de gols do campeonato. Está na penúltima colocação. E tem 74, segundo os estatísticos, 74% de chance de rebaixamento. Segundo os estatísticos. Não, mas vamos esperar o visto, né, Gleger? Vamos esperar a carta. E assim encaminha, né, a operação tartaruga do Guarani. Quando você contrata um jogador estrangeiro, o ideal seria dizer o que o CH disse agora. Já deixa programado isso. Quando o jogador pronto. Vem para o Brasil, não está pronto, ele já vem não interessa. Visto. O jogador está aqui no Brasil, aí ok. É complicado, faz não a traz. Documentação, vai atrás de outro. Faz a documentação, o jogador tem que sair do país para depois voltar, para pegar o visto lá fora e voltar. Né? Isso aí parece que não é possível. Não é tão simples. Não é tão simples assim. É necessário ter o contrato de trabalho e aí com o contrato de trabalho ele dá a entrada para conseguir o visto. Não, eu não disse que está fácil. Eu pergunto a você, o Guarani simples assim. O Guarani pode esperar, Batista? Não pode esperar, mas estou dizendo, ele só conseguiu contratar agora. Contratou agora, depende dessa tramitação, nessa documentação, que não é um negócio tão simples. Eu lamento. Batista, mas a preocupação nossa não é a questão de documento, a questão de tal, não está no BID, a questão é a situação do Guarani. Essa que é a grande preocupação. Não dê tempo, né? Pode ser que não dê tempo. Dá uma olhada aqui na classificação da Série B, a Bezona, vamos ver aqui, ó. Lá na frente os 4 continuam firme, não sai de lá. Londrina deu uma encostadinha ali junto com o Tombense, mas ainda está a 6 pontos. Os 2 estão a 6 pontos do Vasco. E virando a página do meio, Ituano, melhor paulista, 30 pontos. Ponte Preta na 11ª colocação. E agora o tacho do capeta. Aí, os que estão nadando lá dentro. Guarani tem 20 pontos. Volta na página do meio, só um minutinho, só para ver aqui, ó. Olha lá, a Chapecoense, que é a próxima adversária do Guarani, tem 25 pontos. Está invertido aqui, ó. Está invertido? É o Operário 16º. Ah, é verdade. Operário, então, mas tem. Mas o próximo adversário do Guarani é o Náutico, né? Aliás, é o Náutico, não é a Chapecoense. Né? É o Náutico. Então é o seguinte, ó. O Operário tem 24. Então o Guarani, com toda a dificuldade, com toda a incompetência, com o pior ataque da competição, ele está a 4 pontos do time o primeiro time que está fora da zona de rebaixamento. Mais uma rodada, ele ganhando, não sai da zona. Não, ele não sai, mas o que eu estou dizendo assim, não é assim algo impossível de acontecer a permanência do Guarani.
Porque se ele tivesse, sei lá, 10 pontos do time fora da zona de rebaixamento, só que nesse campeonato não vai acontecer isso. Um número gigante de empates. Então o Guarani tem toda a chance. Guarani, todos os que estão aí na zona de rebaixamento têm chance de sair. Então, pela primeira vez na história, deve acontecer alguma coisa diferente dos anos anteriores. Porque nos anos anteriores, os times que viraram o turno na zona de rebaixamento, só um conseguiu escapar. 3 caíram. Esse ano pode ter uma diferença, 37% dos jogos estão terminando até aqui empatados. Vamos imaginar que seja necessário 43 pontos. Vamos imaginar. O Guarani tem que fazer 23 pontos para sair dessa situação. 23 pontos, Batista, são 7 vitórias e 2 empates. A pergunta é... Não dá para trabalhar com isso, sabe? Porque o campeonato está muito diferente. Então, acredito Mas que isso não é história será do campeonato, Batista. necessário um número de 43. Então... Vai escapar com 40 pontos. Não, isso você que está falando. Talvez até nem 40 pontos, hein? Eu não consigo afirmar isso.